Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos entender um pouco dos elementos que compõem a ordem democrática. Vamos lá? Primeiro de tudo, vamos entender o que é democracia. Democracia é o regime de governo cuja origem do poder vem do povo. Em um governo democrático, todos os cidadãos possuem o mesmo estatuto e têm garantido o direito à participação política. Um dos aspectos que define a democracia é a livre escolha de governantes pelos cidadãos através de eleições diretas ou indiretas. A democracia tem como princípios fundamentais a liberdade do indivíduo perante os representantes do poder político, especialmente face ao Estado, liberdade de opinião e de expressão, da vontade política, a multiplicidade, ideológica, a liberdade de imprensa, o acesso à informação, a igualdade dos direitos e oportunidades favoráveis para que o povo, os partidos, se pronunciem sobre todas as decisões de interesse geral. E a alternância de poder, conforme os interesses dos cidadãos. A gente observa, que alguns elementos, eles vão constituindo, vão compondo, a manutenção, dessa ordem democrática. A democracia, que é um regime político baseado, ela é balizada pelos princípios da igualdade e da liberdade e pelos direitos de participação, e contestação. Ou seja, você tem o direito de contestar com o que você não concorda. A igualdade jurídica, todos, são iguais perante a lei. E a liberdade política, o livre pensamento, a expressão e a liberdade de associação. Isso é, o seu direito de participar do processo decisório, sobre o bem comum em posição de igualdade, com os demais. Podendo votar e ser votado, e o direito de contestar ações e resultados do governo, de turno, sem sofrer qualquer tipo de retaliação. Você tem o direito de contestar. Na democracia, a autorização para exercer o poder é conferida mediante o voto. Porém, o voto, ele só é democrático se todos os indivíduos afetados pelas decisões coletivas puderem votar e serem votados. Em condições iguais, as eleições, elas devem ser livres e periódicas. Num regime democrático, existe também o direito de contestação, que a gente já falou, que formam aí a oposição, ao governo eleito, geralmente, encabeçados aí por um grupo político, que perdeu a eleição. A soberania do cidadão, ela é exercida na escolha de quem pode governar, mas a efetividade dessa soberania depende de outros direitos, como a livre expressão do eleitor, a liberdade de associação, voluntária, partidária, etc. O livre acesso a diversas fontes de informação, o direito de competir, de ser votado em condição de igualdade, independente da sua renda, escolaridade, gênero, etnia, religião, a sua coloração ideológica. Todos os cidadãos são iguais perante a lei, todos podem concorrer, à eleição, todos podem votar, todos podem serem votados, diferente do que a gente tinha aí, por exemplo, na nossa Constituição de 1891, tinha ali antes o voto censitário, existia, alguns impedimentos, a pessoa que pertencia a uma ordem religiosa, nem podia votar, nem podia ser votado, os militares de baixa patente também estavam excluídos, o que não existe aqui nessa ordem democrática. A característica da democracia, a gente tem eleições livres, periódicas e idôneas, livres de fraude, livres de manipulações. A liberdade de pensamento, de expressão, de associação. Muito importante a alternância do poder. Para que se mantenha essa ordem democrática, é importante que as pessoas não se mantenham, por grandes períodos aí de tempo, no poder. O livre acesso à informação, para que todos conheçam, tenham conhecimento do que acontece, durante todos os processos.
A transparência e publicidade no trato da coisa pública, né, no que diz respeito, né, quando a gente fala da república, né, a res pública, né, a coisa pública, precisa ser acompanhada, né, o povo precisa ter acesso a todas as informações do que acontece. Um sistema institucional, né, de freios e contrapesos ao exercício do poder, né, a gente tem instituições, né, que fiscalizam, né, a equidade na representação de grupos minoritários, né, nas esferas públicas de decisão. É importante perceber que mesmo, né, alguém eleito, né, que exerce ali um cargo, né, de poder, a gente tem os poderes equilibrados, né, que acabam dando uma ótica aonde esses governos, esses poderes, eles se autorregulam, né? Você tem ali o executivo, o judiciário, o legislativo, né? E eles têm que estar sempre em harmonia, né? Elementos que contribuem, né, para o estabelecimento de uma ordem democrática. A liberdade de expressão, que é o direito que permite às pessoas, né, manifestarem suas opiniões sem medo de represálias, né? Igualmente, autoriza que as informações sejam recebidas por diversos meios, né, de forma independente e sem censura. Ou seja, ela significa o direito de exteriorizar a sua opinião pessoal ou de um grupo, sempre com respeito, né, e respaldada pela veracidade de informações, né? Esse direito é garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Importante que a gente perceba que essa liberdade de expressão, ela foi tolhida, né, durante o período das ditaduras, né, dos governos militares aqui no Brasil. O direito ao voto, né, o sufrágio, é o direito político fundamental nas democracias políticas. O voto é sua manifestação, né, no plano prático. Dessa maneira, os votos emitidos nas assembleias legislativas, no exercício do mandato político, né, são formas de exercício do sufrágio, porque os representantes do povo, né, deliberam, né, aprovando leis, né, e outros atos legislativos ali no cumprimento da representação, né, decorrente do exercício do sufrágio. O voto, ele é um ato político que materializa na prática o direito subjetivo do sufrágio. É também, né, um ato jurídico, né, pois a ação de emiti-lo é também um direito, né, e é um direito subjetivo. É igualmente uma função de soberania popular, né, pois traduz, né, o instrumento de sua atuação. Direito público subjetivo, né, função de soberania popular na democracia representativa. O voto é também um dever, né, pois o indivíduo tem o dever de manifestar a sua vontade pelo voto. Outro dispositivo, né, outro elemento que compõe a nossa ordem democrática é o habeas corpus, né? O habeas corpus, ele não exige a obrigatoriedade da ação do advogado, né, em sua impetração, tornando, né, um direito constitucional acessível, em regra, né, a qualquer pessoa. Portanto, ante a sua essencialidade, né, da defesa da liberdade, sempre que alguém sofrer ou se sentir ameaçado, né, de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, né, por ilegalidade ou abuso de poder, poderá acionar o judiciário para garantir ali a sua liberdade de locomoção, conforme, né, o inciso, né, do artigo 5 da Constituição Federal. Desse modo, o habeas corpus assume, né, um papel importante na sociedade brasileira, sendo uma forma de prevenir ou anular a prisão arbitrária, né, feita por motivos, né, outros que não sejam o estrito cumprimento da lei. Quando a gente fala do habeas corpus, é importante a gente perceber também que a gente vem de um período de ditadura, né? Então, a Constituição de 1988, que é considerada aí como apelidada da Constituição Cidadã, ela precisa, né, que esses elementos, né, legais, que eles consigam ser acessíveis a todas as pessoas, né? Na ditadura militar, se era preso, né, sem nenhuma justificativa, né, não havia, por exemplo, o direito ao habeas corpus. Vamos observar aí, ó, a tirinha do Quino, né, da Mafalda, onde a Mafalda reflete sobre a democracia, né? Aí ela diz assim, do grego, né, poder do povo, né, autoridade, né, governo em que o poder exerce a soberania. E aí ela lê o significado de democracia e morre de rir. Ela fica ali, né, rindo muito,
Porque embora a gente viva numa ordem social democrática, embora a gente viva num Estado democrático de direito, né, há muitas instabilidades, né, há muitos paradoxos na nossa democracia. Por exemplo, a distribuição de renda, né, a miséria, né, a falta de acesso, né, por grande parte da população a direitos básicos, né, como saúde, moradia, né, o direito de existir, né, tudo isso questionam a veracidade da nossa democracia. E quando a gente se coloca, né, a democracia, o poder exercido pelo povo e para o povo, a gente precisa se questionar, será que está sendo mesmo? Né? E a Mafalda aí, diante do significado, ela acaba morrendo de rir, né? Dando a entender que não é bem assim que tem acontecido. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Vamos lá? A respeito da obrigatoriedade do voto, é correto afirmar que, letra A, o voto é facultativo para os maiores de 60 anos. Letra B, o eleitor que deixar de votar em 3 eleições consecutivas terá sua inscrição cancelada. Letra C, para o eleitor que se encontrar no exterior, o prazo para justificação é de 30 dias, né, contados da data da eleição. Letra D, dos menores de 18 anos, né, que deixem de votar estarão sujeitos à multa. Ou letra E, os estrangeiros não naturalizados brasileiros, né, votarão em separado. Pensando um pouco na questão do voto, na resposta certa. O voto ele é facultativo para as pessoas maiores de 60 anos. Assim como também para menores de 16 anos, né? Ele é obrigatório para as pessoas, né, acima de 18 anos. Embora seja um direito constitucional brasileiro adquirido, né, existe a obrigatoriedade do voto para cidadãos brasileiros, né, acima dos 18 anos de idade. Vamos lá, mais uma questão. Em relação especificamente aos direitos civis, assinale a alternativa correta. Os direitos civis visam garantir a livre circulação, a liberdade de expressão, de opinião, ideológica, de credo e de outras liberdades individuais. Letra B. Os direitos civis são uma forma de controle social, impedindo que os cidadãos possam atuar livremente. Letra C. Os direitos civis são relativos ao voto e à participação política. Letra D. Os direitos civis são baseados na defesa à dignidade humana, na segurança alimentar e no acesso a elementos necessários à subsistência. Pensando aí, refletindo um pouco na resposta. A resposta correta é a letra A, né? Os direitos civis, né, visam garantir livre circulação, a liberdade de expressão, de opinião ideológica, de credo, né, e outras liberdades individuais. Quando a gente fala desses elementos que compõem essa ordem democrática, a gente está falando de direitos civis, né? O voto é um direito civil adquirido, né? O habeas corpus é um direito civil adquirido, a liberdade de expressão é um direito, né, adquirido, e ele pode ser exercido livremente no regime democrático. Voltando a lembrar sempre, né, que a gente tem aí uma Constituição, né, vigente desde 1988, que garante esses direitos civis, essas liberdades, né, que contam, né, que constam ali esses elementos que mantêm a nossa ordem democrática. Então, meninas e meninas, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau!